amigos, me incluam muito fora dessa direita. Me incluam muito fora dessa direita. Porque isso não é direita nem aqui, nem na China, nem no Brasil. Isso é um bando de tucaninho doriana oportunista. Bom, eu estou vendo o que está acontecendo com a direita intergaláctica versus a direita paim, que o Salles ontem chamou de canguru da Austrália, canguru de direita, sei lá. Eu não vou ficar entrando nessa. Eu vejo méritos na postura do paim em algumas análises. Tem uma turma muito tarcísica, o Ferronato, Ferronato e companhia. O Salles está nisso há quase 20 anos. Eu estou nisso há mais de 20 anos. O que significa estar nisso? Eu sou uma pessoa que tem minhas convicções, tenho 15 livros para expor quais são essas convicções que não mudaram em essência. Abandonei um pouco uma visão mais libertária e ingênua, abracei mais uma versão mais conservadora, realista, mas quem tenta me reduzir a bolsonarista ou traidor do bolsonarismo não me acompanha. Eu não surgi com o bolsonarismo. Eu estou nisso há 25 anos, 15 livros. Então, por que é importante fazer essa distinção? Porque eu sou um dos que mais reconhecem méritos do Jair Bolsonaro, em que pese eu entender a situação delicada em que ele se encontra e a dificuldade que ele tem de ser o líder que o Brasil precisa por conta disso. Ele ainda é o líder da direita, inconteste, na minha opinião. Aí tem turma que me acusa de ser Marsalete. Em todos os momentos que eu falei de Pablo Marçal, eu deixei todas as ressalvas do mundo e disse que era perfeitamente legítimo manter os dois pés atrás com esse sujeito, que surgiu em cena de forma muito repentina e que tinha postura suspeita de picareta, digamos assim. O Paulo Figueiredo diz que ele é um con artist. Enfim, eu não sei. O que eu analisei ali foi o fenômeno antissistema. Isso está vivo ainda no Brasil ou não? Eu quero crer que sim. Minha amiga Cris Gramel é uma prova disso. Tem chance de levar em Curitiba o concorrente dela. Não é um petista de carteirinha, em que pede serviço do Greca, que é meio petista, mas é um cara que é apoiado pelo Ratinho, que é um governador bom, pragmático e pró-Bolsonaro. O vice é o meu amigo Paulo Eduardo Martins, um cara conservador. Tem as credenciais de um partido, de um conservador. Mas a Cris está atropelando, furando a bolha, num partideco. Então, minha análise foi: não venham dizer que Salles não teria chance, ou que a única alternativa era apoiar o Nunes, ou que o Nunes é um cara de direita. Ou fechar o olho para o perigo que representa a infiltração caçabista na direita permitida bolsonarista, que não é muito bolsonarista, mas que usa um selo bolsonarista. Eu estou falando claramente do Tarcísio. E aí tem gente que discute: você não devia atacar o Tarcísio, tem que tentar trazer ele para cá. Quando eu faço críticas, eu sou um formador de opinião, eu sou um analista, eu não sou de partido, eu não sou estrategista, eu não atuo nos bastidores, pelo contrário, meu papel é apontar o norte, que eu julgo correto. Então eu falo: Tarcísio, não, está indo muito para lá, está tentando fazer muito acordo, parece o Lucácio. Conhece o acordo de Lucácio, de Cartago? Por isso que eu botei esse título na live de hoje, uma live refinada do ponto de vista de história militar, até porque eu estou lendo o livro do Victor Davis Hanson, um dos maiores especialistas em história militar, classicista, que ele é, especialista na história clássica. Então eu terminei há pouco tempo justamente o capítulo de Cartago, as 3 guerras púnicas, e eles acreditaram, eles entregaram as armas. Eles entregaram as armas, entregaram os elefantes, que eram uma das armas mais temidas dos cartaginenses. Entregaram os elefantes, entregaram as armas, acreditaram no acordo de paz após a Primeira Guerra Púnica, depois da Segunda e da Terceira, fizeram um acordo novamente, e quando o Império Romano estava se aproximando, porque ia mandar seus diplomatas entenderem o que aconteceu ali quando Cartago reagiu a uma situação na África e, digamos assim, rompeu o acordo, porque Roma falou que qualquer guerra
iniciada por Cartago tinha que ter aprovação romana, só que não foi uma guerra iniciada. Depois de trocentas provocações de Cartago sem resposta de Roma, Cartago reagiu. Roma usou isso como pretexto para invadir. Ficou meses e meses tentando furar os altos muros cartaginenses e depois massacrou e destruiu Cartago. Então, é a frase do Churchill: não dá para negociar paz com a sua cabeça dentro da boca do tigre. Então, quando eu vejo o Tarcísio achando que a solução é se aproximar do STF, falar coisas boas a seu respeito, e eu vejo bolsonaristas falando que isso é pragmatismo e eu sou da direita intergaláctica, meus amigos, dá vontade de jogar a toalha. Fala assim, quem vai pagar o preço são vocês. Não o Kim Paim, ele está na Austrália, ele também não paga preço nenhum. Mas quem está no Brasil, se acha que a salvação vai ser essa, então chama logo o MBL. Não é o MBL que tenta ocupar esse espaço da direita permitida? Então eu sou direita intergaláctica por criticar o MBL? Daqui a pouco a gente vai ver coisas esquisitas. A gente vai ver seguidor do Carlos Bolsonaro dando a mão pro Dirceuzinho do MBL. Sei lá. O Dória apoiou o Nunes junto com o MBL no primeiro turno. Eu não estou discutindo agora. Eu sempre fui coerente e disse: no segundo turno, qualquer um contra o Boulos. E eu entendo quem achou que tinha que ir de Nunes, porque o Marçal era muito suspeito. Eu entendo. Desde que vire e fale: tá, mas é um tucano caçabista. Desde que você não se iluda a respeito. Porque tem o vice que vai ser o cara de direita. A campanha que o Tarcísio fez para o Nunes de corpo e alma vai muito além de um pragmatismo do tipo menos pior, como a gente votava no 45 tucano antigamente. Eu votava em tucano com Plasil e Engove. Não com empolgação. Eu estou vendo uma turma querendo se empolgar com a direita permitida que não é direita. Aí não, né? O renascimento da direita. Congresso com Arthur Duval, Renan Santos, Kim Kataguiri, Danilo Gentili, Paulo Cruz, Paulo Matias, Alexandre Borges, também conhecido como Eunuco Invertebrado. Meus amigos, me incluam muito fora dessa direita. Me incluam muito fora dessa direita. Porque isso não é direita nem aqui, nem na China, nem no Brasil. Isso é um bando de tucaninho doriana oportunista. Então vamos falar sério. Nós não lutamos o que lutamos até aqui, e eu estou nessa luta há 25 anos. Não começou com Bolsonaro na presidência, acreditem. Eu tenho os livros para provar. As palestras que eu cansei de fazer, que enchiam uma Kombi no início. Eu estou nisso há muito tempo. Eu não vim até aqui para me satisfazer com o Tarcísio junto com o Kassab dizendo que isso é a salvação do Brasil. Porque não é. Não é. Eu digo isso com muita tristeza. Porque, olha só, STF nega recurso de Bolsonaro e não devolve para passaporte do ex-presidente. O Alexandre de Moraes está humilhando o Bolsonaro. E o Bolsonaro está numa posição humilhante. Ele precisa pedir para o Alexandre de Moraes o passaporte para poder visitar o Trump na véspera da eleição. E ele não consegue. Está indo bem a campanha de construir ponte do Tarcísio? Que eu não tenho dúvida que o próprio Bolsonaro participa, porque o Tarcísio está perto do Bolsonaro. Eu não tenho dúvida. E eu acho que o Bolsonaro tem que tentar de tudo. Mas meu ponto é outro. Meu ponto é, como está indo o diálogo? Está indo bem? Vocês estão achando que está havendo um recuo do STF em alguma coisa? Digamos assim, eu tenho lugar de fala. Eu não sei se o Kim Paim tem a rede social dele censurada, tem conta bancária no Brasil congelada ou o passaporte dele está retido. Os meus estão. Tudo. Há 2 anos, quase. Eu tenho lugar de fala.
e eu posso dizer para vocês que não está havendo nenhum recuo. Então, acordo de paz entre Cartago e Império Romano produziu a destruição total de Cartago. Acordo de apaziguamento, acordo de Munique entre Alemanha e Reino Unido produziu o avanço do Rio. Então, meus amigos, eu sei que quando eu falo isso, uma análise realista, muita gente se exaspera e fala: qual a sua solução, então? Qual a sua solução? Bom, eu tenho algumas ideias, algumas eu não posso falar. Acho que é proibido no Brasil pregar certas coisas. Outras coisas não tem muita solução, mas é preciso ser realista. A coisa que eu não vou fazer jamais é vender terreno na Lua, porque eu não sou picareta, dourar a pílula e criar falsas expectativas e injetar esperança ilusória. Isso não contem comigo. Então, eu acredito muito mais na importância da pressão nas ruas ou do Trump voltar à Casa Branca e exercer pressão forte externa. Eu acredito muito mais nesses caminhos do que no Tarcísio com o Kassab e o Alcolumbre na presidência do Senado. Mas muito mais. Trump voltando à Casa Branca e o povo do Brasil articulando-se para fazer uma greve geral e parar o país e tomar as ruas, isso tem muito mais chance de fazer o STF recuar e o sistema entregar alguma coisa do que o Alcolumbre no Senado e o Tarcísio ao lado do Kassab indo para Gilmar Palusa falar: o STF garante a nossa Constituição. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador.